palavra divinal hebraico é fundamental. Todos aqueles que têm interesse em conhecer de maneira mais profunda aquilo que é sagrado, de se voltar para as Escrituras e entender a realidade que vem desde a antiguidade, vai descobrir que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Mas, na verdade, todo esse conjunto de literatura surge no contexto do povo judeu, cuja alma linguística é a língua hebraica. Quando nós pensamos no hebraico, que tem ali quase todo o Antigo Testamento, com um pouco de exceção, cerca de uns 6 capítulos em aramaico, e mesmo no texto grego do Novo Testamento, grande parte da mentalidade, da perspectiva, da expressão que está ali, também é uma visão hebraica. Como já disseram vários estudiosos, em muitos lugares nós temos palavras gregas e ideias hebraicas. Mas o que a gente pode falar sobre essa realidade tão importante que envolve o hebraico? O hebraico, em primeiro lugar, é uma viagem especial ao desconhecido. Eu não sei se você já passou por uma experiência de aventura, já viu alguma coisa assim que você pode chamar de exótico, Ou até mesmo quando alguém vai num restaurante comer uma comida diferente, com temperos de outra maneira. Então, de certa forma, o hebraico ele nos remete a uma realidade que é uma fascinante viagem ao desconhecido. A gente vai ver um tipo de língua muito diferente. A língua hebraica faz parte daquilo que a gente chama de línguas semíticas, que tem um outro jeito de organizar as coisas, tem uma outra forma de pensar e que nos traz aí uma dimensão diferenciada que, aliás, não só é fascinante, não só é um caminho a algo que a gente não experimentou, não conhece, mas uma experiência cultural, linguística que abre os horizontes do nosso entendimento, que nos faz enxergar uma realidade muito mais ampla do que estamos acostumados. Agora, quando a gente observa essa realidade da língua hebraica, além de ser essa viagem ao desconhecido, conhecer hebraico também, de certa forma, é tocar no sagrado. Toda a experiência histórica predominante em todo o mundo, que é a tradição monoteísta, que envolve todos os desdobramentos de fé a partir da convicção da existência de um Deus único, tem a sua raiz, a sua origem no hebraico. Então, muitos conceitos que nos apontam para aquilo que tem a ver com sagrado, aquilo que tem a ver com vida diante do Deus eterno, aquilo que tem a ver com paz, com relacionamento adequado com o Criador e também com o próximo, essas realidades elas foram originalmente concebidas e apresentadas nessa língua hebraica tão rica de sons que são um tanto quanto curiosos, diferentes e peculiares e que nos elevam de uma maneira diferenciada. Longe de um misticismo indevido e de uma ideia que se você falar hebraico você vai de certa forma assim meio que levitar do chão, a gente descobre que a própria eufonia e sonoridade do hebraico ao falar de certas coisas tem um quê de peculiar, uma proposta diferenciada. Então, observe só quando a gente começa, por exemplo, a ler a Bíblia originalmente, no primeiro versículo, na abertura de Gênesis, a gente ouve o texto Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz haita tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom. Então veja só que coisa interessante, veja que sonoridade diferente, veja como é tão distinto daquilo que a gente conhece na nossa tradição mais próxima da língua portuguesa ou com aquilo que a gente está acostumado no nosso cotidiano ao ouvir com mais intensidade nos dias de hoje. Então,
hebraico é sim uma viagem fascinante e hebraico é uma maneira de aproximar-se da realidade teológica. Agora, quando a gente pensa numa língua, a gente pensa, né? E a gente sabe, tem gente que fala uma língua latina, outro fala uma língua eslava, outro fala uma língua germânica, uma língua semítica, uma língua de contextos até muito mais distintos e absolutamente peculiares, nós vamos descobrir que junto com uma língua nós temos uma cultura. Nós temos uma maneira de não só falarmos de uma realidade linguística, mas falar também de uma maneira de organizar a realidade com uma peculiaridade muito única e diferenciada. Então, olha que coisa interessante, né? Quem poderia imaginar, quando a gente pensa no ser humano, a palavra hebraica que descreve o ser humano é a palavra Adam. Curiosamente, a palavra solo, né, que tem a ver com ali a terra que o ser humano cultiva, ela é chamada de Adamá. E as palavras Edom, Adum, têm a ver com vermelho. E, curiosamente, sangue em hebraico é dam. Então, Edom, dam, Adam, Adamá. Percebe que conexão nós temos aí? É muito interessante o modo como uma estrutura cultural se organiza a partir de uma realidade linguística. Por que isso é tão importante? Porque quando nós queremos entender mais sobre o sagrado, quando nós queremos entender a realidade que encontramos no ambiente bíblico, compreender essa realidade cultural, entender a relação entre os diversos elementos da sociedade e do mundo, do contexto da época, essa percepção cultural ela é fundamental para a gente ver, por exemplo, que certas coisas estão presentes ali porque fazem parte de uma realidade de um mundo, às vezes não só hebraico, mas também das outras sociedades em volta de Israel que falavam línguas semelhantes, como era o caso do acadiano, como era o caso do ugarítico, como era o caso do moabita e de outros dialetos cananeus. Então, esse entendimento, essa percepção cultural, ela é absolutamente importante, fundamental para a gente poder entender mais adequadamente a realidade. Agora, tocar o sagrado, fazer essa viagem fascinante, ter esse entendimento que nós não estamos só trocando palavras por outras palavras distintas, mas temos uma abordagem cultural, nós vamos ainda mais longe ao entender que conhecer o hebraico é entrar numa outra visão de mundo, um outro entendimento da realidade. E a gente não percebe isso, né? A gente não está acostumado com a ideia que ao falar uma língua, como dizia o grande estudioso da linguística contemporânea, o Sr. Louis Hjelmslev, que a língua ela é um recorte na realidade, ou seja, uma língua traz uma interpretação do mundo à nossa volta. De modo que quando eu compreendo, quando eu me aprofundo, quando eu entendo essa realidade hebraica, eu vou percebendo que eu estou diante de uma outra visão da realidade. Quer ver uma coisa muito interessante? Nós estamos acostumados a pensar no verbo, né, como sempre dividido em presente, passado e futuro. Não é interessante que na língua hebraica a divisão temporal do verbo não tem tanto valor assim? Que a gramática hebraica separa entre um verbo que teve uma ação acabada e uma ação inacabada. Você pode falar de uma ação acabada no futuro, por exemplo. Eu terei terminado de ler este livro no ano que vem. E você pode até falar de uma ação inacabada no passado. Então, esse aspecto verbal é predominante. Então, curiosamente, na língua hebraica, uma mesma forma verbal
pode ser traduzida em tempos diferentes na língua portuguesa, por exemplo, dependendo do contexto onde ela está inserida. É interessante, os verbos hebraicos todos funcionam basicamente quase todos com 3 letras consonantais na sua raiz. Em hebraico, por exemplo, nós temos não só singular e plural, nós temos dual, plural de 2. Olha que coisa interessante, eu tenho Einaim, não tenho olhos, eu tenho 2 olhos, eu tenho Osnaim, ou seja, orelhas, e 2 orelhas, não são muitas, né? Então, a maneira de apresentar as coisas, todo o conjunto, estrutura da língua, traz uma interpretação, uma leitura, uma conexão da realidade a partir do hebraico, que é algo absolutamente distinto, diferente e fundamental. Isso quer dizer que quando a gente estuda a língua, a gente não só aprende formas novas, a gente só não aprende a mesma coisa que a gente diria em português com palavras um tanto estranhas e com sonoridade distinta. A gente tem acesso a um outro mundo peculiar que faz parte dessa visão da língua hebraica. E caminhando aqui para o desfecho dessa nossa palavra sobre o hebraico, que é fundamental para quem quer conhecer a palavra divinal, quando a gente quer estudar a Bíblia e a gente quer conhecer os termos teológicos que têm o seu valor, o seu entendimento, olha só, é absolutamente fundamental entender a realidade do hebraico. Por exemplo, pega uma palavra muito simples e comum como a palavra shalom. Quando você ouve shalom, já sei, shalom quer dizer paz, né? É sim, mas não é simplesmente paz. Essa palavra tão conhecida, que até hoje se usa, né? Lá em Israel, até hoje, alguém quando cumprimenta o outro, fala shalom, shalom, ma shalomcha, ma shalomer, né? A palavra está presente em tudo. Essa palavra tem um sentido de plenitude, tem um sentido de segurança, tem um sentido de prosperidade, tem um sentido de totalidade. Pode ter a ver até com o verbo que significa pagar. Então, shalom é muito mais do que paz psicológica, é muito mais do que paz com ausência de conflito, tem essa ideia de inteireza, tem essa ideia de algo completo, tem essa ideia de segurança, tem esse sentido. Um só termo traz uma amplitude muito valiosa e importantíssima para entender adequadamente o texto sagrado. Por isso é tão importante entender o sentido original do hebraico. E olha aí, quando você estuda o grego do Novo Testamento, você vai descobrir, por exemplo, que uma palavra como aletheia, que quer dizer verdade, ela não significa verdade no sentido tradicional que os gregos a entendiam, mas ela está muito relacionada com a palavra emet, que é verdade em hebraico. Então, é absolutamente essencial que todo mundo que tem interesse em crescer no conhecimento da palavra divinal aprenda um pouco, pelo menos, de hebraico, que é essencial. Então, Deus abençoe a vida e o coração de todos e que você tenha uma oportunidade de, pelo menos, crescer e aprender um pouco mais sobre esse idioma tão significativo e importante na história da fé. Toda rabá lekulam, muito obrigado a todos, shalom.